Com o 208 1.0, a Peugeot busca aumentar sua participação no segmento mais concorrido do país. Mas será que o pequeno leão é páreo para grandes concorrentes como Onix, HB20 Argo? Você descobre agora na garagem do Dil. Estamos aqui diretamente do ícone de São Paulo, num dia típico de São Paulo, e é por isso que minha voz está um pouquinho fanha, para apresentar para vocês o novo Peugeot 208 1.0 Style. E eu quero aproveitar para agradecer o pessoal do grupo Toriba Peugeot, que emprestaram esse carro aqui pra gente passar o fim de semana, e eu confesso pra vocês que já estou apaixonado. Se bem que eu me apaixono por muitos carros que eu testo, mas esse daqui eu acho que eu me apaixonei de verdade. E a gente vai começar falando do visual. Gente, a Peugeot caprichou nesse carro aqui. Ele tem uma grade fosca com detalhes cromados, tem também esse farol com as 3 garras do leão e o dente de sabre aqui em LED, tem também canhão e a seta tá aqui no meio. Olhem só que bacana que fica esse visual. As linhas do para-choque são mais elegantes e tem também essa grade aqui embaixo fazendo a assinatura. Fala sério, dentre os compactos ele é um dos mais bonitos. Aqui está concentrado a grande novidade do Peugeot. Motor 1.0 Firefly de 3 cilindros com 75 cavalos. É o mesmo motor presente no Argo. Claro, aqui no Peugeot ele recebeu muitas melhorias para entregar de fato uma dirigibilidade muito melhor. E aí você vai me perguntar, Dil, mas Peugeot com motor de Fiat? Pois é, pessoal. Existia a PSA, que era Peugeot Citroën, e existia a FCA, que é a Fiat Chrysler Automóveis. E elas se fundiram numa grande negociação milionária e criaram a Stellantis. E dentre as marcas a Stellantis detém hoje Peugeot, Citroën, Fiat, Jeep, Chrysler, Dodge, Ram, e tem muita coisa que eles vão compartilhar agora nos projetos, principalmente motorização, câmbio e plataforma. E essa movimentação já começou a fazer efeito aqui no pequeno Peugeot. E vocês vão conferir no vídeo de hoje como que ficou acertado essa motorização aqui. Agora a gente vai falar da lateral do Peugeot 208, começando pelas rodas em Dark Aro 16. Em Dark também a gente tem o retrovisor com indicação de direção e ele também tem regulagem elétrica. O visual do Peugeot 208 com a área envidraçada um pouquinho mais curta, e a gente vai falar das medidas e eu vou pedir agora a ajuda do meu editor. Por favor, editor, comprimento, largura, entre eixos e altura. É isso aí, bora conferir a traseira. Se o visual da dianteira já convencia, olhem só o visual da traseira. E eu vou pedir a ajuda do meu editor de novo para colocar aqui do lado um Chevrolet Onix. Coloca o novo HB20. Coloca também o Fiat Argo. Eu não sei vocês, mas o visual do Peugeot é um dos mais bonitos. E a gente vai começar falando dos detalhes. A traseira tem esse aerofólio em Dark, deixando o visual do compacto esportivo. O vidro vigia é um pouquinho mais curto, mas tem uma visibilidade muito interessante. Tem desembaçador e tem também limpador. Falando das assinaturas luminosas, a Peugeot está presente aqui com essa identidade das 3 garras, muito legal. Tem indicação de direção e luz de ré. Essa régua em Dark ostenta o nome Peugeot, mas não tem serventia. Ela não acende, só compõe o visual da traseira. E aqui embaixo a gente tem o para-choque, bastante saltado da carroceria, bem robusto, com essa assinatura em plástico preto e esses detalhes reforçando o visual esportivo do carro. Ele tem também sensor de ré e tem câmera 180 graus. O porta-malas abre aqui e ele tem uma capacidade de 265 litros. É uma capacidade ok, mas tem concorrente com uma capacidade maior.
Quando a gente entra no Peugeot 208, a primeira impressão é que a gente está num carro de categoria superior, porque ele mistura textura, cor, acabamento, plástico. Então, traz um aspecto muito bacana para a carroceria. E nem parece que a gente está falando de um carro de entrada, né? Ok, ele custa aí na faixa de R$85 mil na versão Style, mas é um carro de entrada. Então ele tem essa mistura de texturas que é bastante interessante. E ele mistura também as linhas. Porta também repete a mesma qualidade do painel, com essa aplicação imitando fibra de carbono, tem essa régua em dark, maçanetinha com aço acetinado e os comandos de vidros aqui na porta, são um untouch. E como eu disse lá fora, o retrovisor tem regulagem elétrica e o espaço para porta-objetos é bem interessante também. A única coisa que eu destaco aqui é a maçaneta, que eu acho que ficou um pouco abaixo. Quando você vai abrir a porta, você caça ela aqui em cima. Antes da gente dar uma volta, vamos conferir o espaço interno traseiro. Gente, agora eu vou ser sincero com vocês. Não que nas outras vezes eu não tenha sido, mas agora eu vou ser de verdade, ou mais. Porque eu vou mostrar, na realidade, o espaço interno do Peugeot 208 e o banco da frente está regulado para mim, que tem 1,80. Olhos castanhos escuros, uma pele boa e tá solteiro. Bora! É isso. Bom, vamos lá, né? Vamos ser realistas. Aqui tá apertado, eu não consigo ficar assim. Mas se eu ficar assim, tá ok. Pra ir lá numa feira e comprar um negócio, pastel e tal, tá ok. Mas 3 adultos, eu imagino que fiquem um pouco mais apertados aqui. Espaço para a cabeça é ok e o visual da cabine é bem legal por conta desse teto panorâmico que vem de série na versão Style. E aqui você consegue ver todo o painel, acabamento de portas, isso é bem interessante. E falando em acabamento de portas, ele não repete a mesma qualidade da frente. Não tem a aplicação da fibra de carbono, a imitação, e nem a régua em dark. Tem a maçaneta ainda em aço e o vidro elétrico, mas também não tem porta-objetos. Não tem também, ó, aquela entradinha USB que salva a gente aqui atrás. Mas os bancos são muito bonitos, confortáveis, tem apoio de cabeça para os 3 ocupantes e também tem cinto de 3 pontos. Vamos dar uma volta, porque eu sei que vocês estão super curiosos para saber como é que esse Peugeot 1.0 Firefly tá respondendo. Então, bora! Então agora a gente vai dar uma esticadinha aqui nesse motor 1.0 Firefly para ver como é que ele responde no pequeno leão. Terceira, já estamos na 50, 60 por hora. Quarta, ele tem indicação ali de troca de marcha, é bem legal. Deixa eu ver se eu consigo entrar nessa faixa. Tô na quarta ainda, hein? 60, 72, 75. Na quarta, trocando de faixa, 81. Chegou aqui no limite de velocidade, vou colocar a quinta. Câmbio de 5 marchas e o motor Firefly foi ajustado para responder um pouquinho melhor aqui no Peugeot. Então, gente, a condução é muito bacana. É um motor de 75 cavalos e parece que tem mais. Aqui, a posição de dirigir é bem interessante, o painel é todo voltado para o motorista. O velocímetro é acima do volante, é bem interessante, e eu tinha um pouquinho de preconceito com relação a isso. Eu achava que a visão ia ficar comprometida, mas não fica. Inclusive, traz um aspecto de que você está dirigindo um carro um pouco mais alto. O volante tem um raio um pouco menor e ele é achatado em cima e embaixo, e aqui na base ele não tem aquela estrutura, é livre. Isso daqui é bem legal para você ter uma direção mais esportiva, e aí traz um aspecto de que o carro é mais leve, mas ele é leve mesmo. Aqui tem os comandos de volume do som e aqui tem de troca de música. A troca de música você troca rolando e o volume você troca aqui apertando. A multimídia é de 10.3 polegadas e tem espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay sem fio. E também tem aqui, ó, como você regular o ar-condicionado. Não tem botão de volume, é tudo aqui no toque. Isso daqui você tem que deixar
Tem que ter um pouquinho mais de tempo para você se adaptar, mas depois que você se adequa, fica muito mais prático. Aqui a gente tem os botõezinhos de ar-condicionado para ligar e tal, tem o pisca-alerta, tem as travas e tem também para desembaçar vidros traseiros e vidros dianteiros. Aqui tem duas entradas USB e aqui a gente tem carregamento por indução. Isso é um item muito exclusivo da categoria. A gente está falando de um compacto de entrada com carregamento por indução. Mas o que acontece, gente? Carregamento por indução eu acho que é bastante bobagem. Por quê? Demora horrores para carregar um telefone. Então você deixar ali e não deixar é praticamente a mesma coisa. Por isso que quando eu tô aqui, eu sempre coloco o meu cabo para resolver essa questão. Qualidade de acabamento. É um carro muito bem acabado, muito bonito, todas as texturas, as cores. É um carro sensacional. Eu sinceramente gostei muito, principalmente pela proposta. Se você pegar os concorrentes, eles não têm esse apelo visual, não têm esses itens de série. E eu já comentei lá atrás, mas olhem só esse teto panorâmico. Ele não abre, mas traz uma iluminação para a cabine muito interessante. E você pode fechar ele manualmente aqui, ó. Mas aí você fechou, virou um Palio, né? Um Palio Celebration. Virou um carro mais comum. Eu prefiro andar com ele aberto. E olhem só como que faz diferença esse teto panorâmico. E é claro que eu vou curtir um pouco mais o Peugeot 208 com motorização do Argo. Não é, né, gente, a motorização do Argo. Esse daqui tá muito mais bem acertado, muito mais interessante e tem um desempenho muito legal. Antes disso, eu sei que vocês querem saber de consumo. A promessa é que esse carro aqui faça até 15 km com 1 litro de gasolina na estrada, mas os números certinhos vocês conferem aqui do lado. É um carro que tem uma promessa de desempenho, de economia e de itens de série muito bacana. Além, né, claro, do visual, a Peugeot sempre caprichou muito no visual dos carros, ela sempre foi além, e eu posso comparar esse carro aqui hoje com o lançamento do HB20 em 2012. É um carro que veio mais recheado, veio com o visual, veio com o que a concorrência não oferecia, e a Peugeot está repetindo essa receita aqui no novo 208 1.0 Firefly na versão Style. E eu descobri, gente, que não é Style que fala, é Style mesmo. Peugeot quer que a gente fale Style. Enfim, aí você fala do jeito que você quiser. Se você comprar, você pode até batizar o carro do jeito que você quiser. Beleza? E aliás, pensou em comprar Jeep não, né, gente? Peugeot Toriba, mas eles têm Jeep também se você quiser. Tem Jeep, tem Citroën, tem Volkswagen, tem Honda. Grupo Toriba é um grupo que está apoiando a garagem do tio. Inclusive fica aqui o meu agradecimento e a minha indicação. Segue eles lá no Instagram, @ToribaPeugeot. Bora acelerar? Vamos nessa! A gente falou do cenário no começo? Falamos. Do tempo chuvoso? Tempo chuvoso. Do meu raibão espelhado, da minha blusa de onça não. Essa é de... Um cordeirinho de Jesus. Exato. Pode? Pode. Esse foi o vídeo com o Peugeot 208 1.0 Firefly. Surpreendente, bonito, confortável e completo. Dá uma oportunidade pro Peugeot, cara. Prometo pra você que você vai se surpreender. Tá muito bacana, sinceramente, viu? Inclusive, se você pensou em adquirir o seu, é na Peugeot Toriba. Acessa eles aqui, ó, no site. Segue eles no Instagram e reserve o seu. Aliás, aproveita, porque esse carro aqui vai ter aumento de preços, né? Como tudo no Brasil. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá! Quem fica até o final tem informação privilegiada. Tem alguns pontos que eu acho que são de melhoria aqui para o Peugeot 208. O volante não tem regulagem de altura. Para você ajustar o banco é por rosca lá do outro lado aqui, olha só. E aí se você tem uma mão um pouquinho maior já não facilita tanto. E se você está numa pressa, né, para resolver algumas questões, você já não consegue também regular rapidamente. E também o cinto não tem regulagem
de altura. Esses são os pontos que eu considero de melhoria para o Peugeot 208. A parte de resolver umas questões. Meu público já me conhece.